multiplicar a água, que é o alimento que levamos para nossa casa, em nome de Deus, do Cristo da Caridade. Está aberto os trabalhos essa quarta-feira, dia 13 de julho de 2024. Nosso irmão Roberto fará a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, e a nossa irmã Ilza vai fazer a exposição e a realização para os lados. Boa noite. O livro do Evangelho, então, é o capítulo 8º. Bem-aventurados que têm o coração puro. E fala sobre a verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhe disseram: por que teus discípulos violam a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Mas Jesus lhes respondeu: por que violais o mandamento de Deus para seguir vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honra pai e mãe. E este outro, que aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós, outros, dizeis: aquele que disser ao pai ou à mãe, toda oferenda que eu faço a Deus aproveita-se a vós. Este satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre e não assista seu pai ou sua mãe. E assim tornastes inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, Isaías já profetizou sobre vós quando disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e é em vão que me honram, ensinando máximas e mandamentos humanos. Em seguida, chamando a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca do homem, isto sim o torna sujo. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro. Pois é do coração que partem os maus pensamentos, os assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos, blasfêmias e maledicências. São essas coisas que tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então seus discípulos, aproximando-se dele, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo o que acabaste de dizer, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que não foi plantada por meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os, são cegos conduzindo cegos. Se um cego conduz outro cego, ambos caem no buraco. Está em Mateus, capítulo 15, versículos 1 a 20. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, irmãos e irmãs. Que o nosso Mestre Jesus nos ampare e que a gente possa fazer uma boa reflexão hoje. Nós vamos falar basicamente sobre o que a gente leu no Evangelho, sobre o homem de bem, sobre as nossas atitudes diárias como seres humanos que somos. Então, é natural que no dia a dia a gente se veja diante de situações que se compromete e então reaparece o homem velho, deixando para trás todo o aprendizado e valores luminosos que conquistamos, que pelo conhecimento nos aproximou do Cristo. É compreensível que nos vejamos a braços com mágoas, irritações, más palavras e atitudes que já não deveriam mais fazer parte da nossa vida. Envolvidos por essas energias que corroem a paz íntima, que azedam as relações familiares e sociais em todos os sentidos. Começa e dá sequência ao processo do remorso, capaz de consumir pouco a pouco as construções espirituais mais notáveis. Então, como a gente vê no Evangelho, nós
temos que ter atitudes no bem. Porque não basta só a gente, eu fiz errado, tá, me desculpa. Tudo bem, faz parte também pedir desculpas. Mas não é simples assim, né? E o mal que foi causado por aquele nosso mau procedimento, como é que fica, né? Então, os espíritos vêm nos esclarecer, né, que vai causar transtornos espirituais e também emocionais para nós e para os outros, essas nossas atitudes. Esse nefasto sentimento gera tormentos que pode conduzir à derrota total. Inumeráveis foram os criminosos no mundo em que, em qualquer nível, admitiram seus erros sob o peso do remorso. Claro, todo ser humano tem esse sentimento. Puxa vida, não deveria ter agido assim, né? E aí a gente começa a analisar as atitudes e vem o remorso. Aí, recomeçando com isso, né? Recomeçando o processo de ressarcimento e renovação. Então, aqui eu quero fazer um parêntese, que a gente sempre tem que... Outro dia até li alguma coisa, assim, bem pejorativa, que a religião é o ópio do povo, que é para manipular o povo. Claro que tem certas coisas, né, que vai lá, Deus vai te castigar, tu tem que agir assim, Não, a doutrina espírita faz com que nós raciocinemos. Por isso é a doutrina da razão, do raciocínio. Então faz com que raciocinemos. Nos traz, né, exemplos e nos traz uma diretriz. E nós temos um modelo a seguir, foi o que os espíritos responderam para Kardec. Qual o modelo? Jesus. Simples assim. Jesus faria assim? Como Jesus agiria? Mas quem sou eu para pensar como é que Jesus agiria? Sou um filho de Deus, irmão de Jesus. E eu tenho que sim pensar como Jesus agiria nessas circunstâncias. Então a fé raciocinada, ela é muito importante. Nós não podemos ser pessoas que só porque alguém está aqui no púlpito, está aqui falando, tem toda a razão. Não, nós vamos questionar. Porque o que Kardec fazia? Ele questionava. E o que move o mundo e o progresso são as perguntas e não as respostas. Porque as perguntas fazem com que a gente vá buscar. E este movimento dinâmico da vida faz com que o progresso se faça. E nós, humanos, estamos propensos a progredir, intelectual e moralmente. Então, nós temos que sempre trabalharmos em nós o conhecimento de si mesmo, que depois a gente vai complementar aqui, que tem no Livro dos Espíritos. O conhecimento, sempre, pela razão. E Jesus não deixava passar isso aí, a oportunidade de falar, né? Então ele dizia que hipócritas, não é só preciso lavar as mãos para a gente estar em paz com Deus, né? Nós temos que lavar as nossas dores da alma, as nossas más condutas. Isso sim, não são só as mãos que a gente tem que lavar. Então a gente tem que ter muito cuidado para não usar o pé da letra dos livros. A gente tem que ir no fundo do que o Evangelho quis nos trazer. Então, quando nós nos deparamos, não é, com esse ressarcimento e a renovação, nós voltamos os caminhos das nossas vítimas, mesmo que sofrendo agressividade por parte delas, né, querendo reparar os erros. Então, é essa misericórdia divina que nos concede o benefício, o beneplácito da reencarnação, para repararmos erros. E esses erros do passado têm que ser ressarcidos de alguma forma. Se não pela dor, será pelo amor, não é? E Saulo, né, de Tarso, foi um exemplo maior sobre disso, né? Quem não conhece a história do Saulo, né? Que ele era o maior perseguidor dos cristãos, né? Então ele perseguia em nome de Deus, ele perseguia os cristãos. Tudo bom? Tudo bom, Nossa. Boa noite. Boa noite. Então ele era o maior perseguidor dos cristãos. E ele conseguiu, através, né,
Claro que houve um evento e tudo, mas isso aí ajudou que ele refletisse e, ao contrário, se tornou um dos maiores colaboradores do cristianismo, né? Do Evangelho de Jesus, que a gente hoje conhece. Quem está disposto a renovar-se não teme corretivos ou remédios, ainda mesmo que quando doloridos ou amargos. Segue sem medo ou sem remorso improdutivo. Então isso aí também é outra coisa, né? A gente, minha culpa, fica batendo no peito e fica naquela estagnação, né? Não, nós temos que saber que a gente errou, mas que a gente tem a oportunidade de refazer os nossos passos, de refazer os nossos caminhos, porque aprendemos, né? Aprendemos pela dor, pela nossa e pela dor do outro que a gente causou. Arrepender-se é abrir-se para o bem. Quando erramos, devemos de imediato recomeçar a ação reparadora. Vejam, ação, jamais estagnação, jamais ficar de joelho orando o tempo todo. Não, ação. Te arremanga e vai trabalhar para o bem comum e para ressarcir os seus débitos. O amor cobre uma multidão de pecados. Jesus afirmou isso. E só o amor consegue, né, fazer esse ressarcimento. Além de palavras que pedem desculpas ou perdão, a mente deve sintonizar com as esferas mais altas através da comunhão com Deus. Como que a gente entra em comunhão com Deus? Pela oração, né? Pela prece. E aí a gente se liga com a espiritualidade maior e com Deus. Então, nós temos a referência, né, do nosso modelo e guia, que é Jesus. Qual é a referência? É o Pai Nosso. Porque ele deixou, né, uma oração para a gente, uma receita de oração, para que a gente se ligasse ao Pai, né? Então, eu trouxe aqui, nós temos um desdobramento do Pai Nosso. Se em minha vida não ajo como filho de Deus, fechando o coração ao amor, será inútil dizer Pai Nosso. Se os meus valores são representados pelos bens da terra, será inútil dizer que estais nos céus. Se penso apenas em ser cristão por medo, superstição ou comodismo, será inútil dizer santificado seja o vosso nome. Se acho tão sedutora a vida aqui, cheia de supérfluos e futilidades, será inútil dizer, venha a nós o vosso reino. Se no fundo o que eu quero é que todos os meus desejos se realizem, será inútil dizer, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se prefiro acumular riquezas, desprezando o meu irmão que passa fome, será inútil dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se não me importo em ferir, injustiçar, oprimir e magoar os que atravessam meu caminho, será inútil dizer, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que têm nos ofendido. Se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho do Cristo, será inútil dizer, e não nos deixes cair em tentação. Se por minha vontade procuro os prazeres materiais e tudo o que é proibido me seduz, será inútil dizer, livrai-nos do mal. Se sabendo que sou assim, continuo me omitindo e nada faço para me modificar, será inútil dizer que assim seja. Então, a oração é aquela oração raciocinada. Claro que quando a gente ora, a gente tem que ter, né, como Jesus deixou, né, e nós temos o nosso Pai Nosso aqui também, que é tão bonito, mas a gente falar e ler e expressar com sentimento aquilo que está escrito ali. Então, a oração nos liga à espiritualidade. E essa sintonia
faz com que aquela pessoa que se arrepende, que ainda, né, vai através das suas atitudes ressarcir os seus débitos, consiga, né, pelo menos se livrar daquele peso do remorso. Tá? E quem não se arrepende permanece no primarismo da consciência adormecida, no período instintivo. Jesus sabia muito bem disso. E ele deu provas na hora crucial, na hora derradeira, quando ele pediu: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque ele sabia disso. O indivíduo certamente tem o direito de errar. Todos nós, humanos, temos direito de errar. Essa é a condição normal da sua humanidade e deste mundo de provas e expiações. Agora, errar é humano, mas permanecer no erro é estagnar no ostracismo, né? É querer ficar sempre estagnado. O arrependimento não aparece de repente nos sentimentos de quem erra. Quando isso acontece, pode caracterizar-se como remorso, que logo passa. Então veja a diferença do sentimento de arrependimento e o sentimento de remorso. Porque o remorso logo passa. E o arrependimento não. A gente vai buscar ressarcir, como a gente viu ali no início. Ou, né, logo passa o remorso, ou por medo das consequências, né? Tipo que nem quando Jesus falou que atire a primeira pedra. O que aconteceu naquela ocasião? Quem lembra dessa história? Que Jesus disse que estavam querendo apedrejar a mulher adúltera. E ele disse que atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. Né? E o que aconteceu? Um por um foi largando a sua pedra e foi saindo de fininho. Porque ali tocou, né, no arrependimento daquelas pessoas. Que sabem que eles também cometeram falhas. Que todos nós cometemos. A imprevidência, a imaturidade, a rebeldia conduzem a crimes, como a gente viu ali no Evangelho, por falta de quê? De reflexão. Pelo orgulho ferido, produzindo estados mentais de desequilíbrio e de aturdimento. Muitas vezes nós sabemos que somos influenciados pela espiritualidade. Tanto a espiritualidade superior quanto a espiritualidade que se condiz conosco, né? E não deve ser inferior, porque daí a gente magoa os nossos irmãos de jornada que ainda estão na retaguarda, né? Então são criaturas que estão condizentes com o nosso modo de pensar, né? E aí quando a gente se desequilibra, é como se abrissem as portas e aí entra quem quer, né? E se a gente está em sintonia com o mal, com arrependimento, com baixo astral, se as nossas vibrações são baixas, é lógico que esses irmãos que estão na mesma sintonia vão se aproximar de nós. Aí começa o problema da obsessão, né? Somente quando a consciência desperta e reconhece os danos causados é que o arrependimento honesto toma corpo e domina a vontade de buscar os meios para a reparação dos males praticados. Não basta não fazer o mal, há que se fazer o bem. Isso também é outro lema de nós espíritas, que os espíritos superiores nos dizem. A gente, pelo menos eu não faço mal, né? E me acomodo. Não, há que fazer o bem. Sim, porque nós temos dívidas a pagar. Porque senão o nosso carnezinho da nossa conta lá, no tempo do carnê, né? Não falei a minha idade. O carnezinho lá das nossas contas vão aumentando com juro e correção monetária. Então nós temos que fazer o bem para que a gente possa ressarcir. Essa é a moeda de troca, né? Como Jesus disse, só o amor cobre a multidão de pecados.
Por isso mesmo, embora seja um passo significativo na elevação do caráter, o arrependimento só não basta. É um caminho, é um começo. Mas Joana de Ângeles nos diz, só isso não basta. Então já é um caminho se arrepender, mas não, o que a gente tem que fazer? Faz-se inadiável o dever de ressarcir os prejuízos e de reparar os males praticados. Se o ofendido não conceder o ensejo à reparação, não nos desculpar no caso, isto não deve ser impedimento para outras ações nobres. Se não em referência à vítima, pelo menos em favor das demais pessoas, fortalecendo-as no bem, edificando-as, ajudando-as a crescer. Então, quando a gente tem um débito, a gente pode muito bem, não é? Às vezes nem lembra do quê, mas se a gente tem oportunidade de fazer o bem, com certeza nós estamos quitando os nossos débitos do passado. Há corações cujos enganos são tão graves que ao descobrirem a terrível insensatez em que viveram, arrependem-se. No entanto, sem equilíbrio emocional, mergulham no sentimento exagerado e perturbam-se mentalmente por fragilidade espiritual. Aí é que entra o estudo, né, da doutrina espírita, o amparo dos espíritos mentores de uma casa espiritual, mesmo que seja de uma igreja, mas aquela fé que nos fortalece, porque sozinhos a gente não consegue muitas vezes. Nós precisamos das pessoas ao nosso redor, né? Nós temos um exemplo muito drástico dessa fragilidade espiritual pelo arrependimento, que é a história do Judas Iscariotes, né? Quando ele viu que ele fez alguma coisa errada, né? Ele acabou se suicidando, porque na verdade ele não tinha a intenção de prejudicar Jesus. Pelo contrário, ele queria ajudar Jesus. Ele amava muito Jesus, como todos nós. Muitas vezes cometemos as nossas falhas e magoamos e ferimos Jesus, não é? Mas Judas Iscariotes também, ele amava Jesus. Então tem uma história pejorativa com relação a esse personagem. Mas em verdade, ele achava assim, ele acreditava tanto em Jesus, que ele dizia assim, ó, se prender em Jesus, ele vai conseguir se sobressair, porque ele acreditava que ele era Deus, ele é o enviado, e ele vai conseguir dominar os pretores lá, os guardas, né? E vai se sair. Mas não era essa a missão de Jesus. Né? Ele não entendeu. Né? Como muitos de nós ainda há 2024 anos ainda não entendemos muito do Evangelho de Jesus. Entendemos um pouquinho só. Só um pouquinho. Mas não entendemos quase nada. E Judas Iscariotes também não entendeu. Mas ele amava Jesus, como todos nós amamos. A exemplo dos registros evangélicos, quem se reergueu? Judas se suicidou, infelizmente. Mas olha, também tem uma história sobre Judas que Maria foi lá no Vale dos Suicidas, Maria, mãe de Jesus, foi recolher e acolher Judas, porque ela sabia desse amor de Judas e sabia que todos humanos falhamos, né? E Maria foi ajudar Judas Iscariotes. Isso nos contam as obras espíritas, né? Não me lembro qual livro, não vou dizer para não cometer falhas. Então, quem se reergueu nos registros evangélicos? Simão Pedro. Né? Simão Pedro era a pedra angular do Evangelho de Jesus, mas ele também cometeu falhas. Ele era humano, mas ele amava Jesus, como nós amamos. Ele negou Jesus. Quantos de nós negamos? Quantos de nós? Por desconhecermos e por acharmos, né, que a gente, mas Jesus vai me salvar. A história, agora me lembrei da história da enchente lá, né, aquele homem crente estava lá na enchente
E veio um barquinho para tirar ele de lá. E ele disse, não, Jesus vai me salvar. Aí veio o helicóptero, não, Jesus vai me salvar. Né? E quando ele chegou lá no mundo espiritual, ele foi cobrado. Jesus, mas como, Jesus, tu não foi me salvar? Deixou que eu fui para o mundo espiritual? Ele disse, mas meu filho, eu mandei. Mandei barquinho, mandei helicóptero, mandei passarinho, mandei tudo te ajudar. Tu não quis ajuda. Então nós somos assim. E nós não amamos? Jesus, amamos. Só que a gente não entende, né, os recados da espiritualidade. E todos nós somos instrumentos de Deus, né? Agimos através de Deus, ajudando os nossos irmãos de jornada. Então a gente tem que prestar atenção, por isso que a gente tem que ter uma boa sintonia com o mundo espiritual. Então, Simão Pedro negou Jesus, mas com certeza se reergueu. Maria Madalena também, né? Se reergueu, foi trabalhar junto aos leprosos, né? Inclusive morreu leprosa, né? Desencarnou leprosa, mas ela foi trabalhar. Então ela conseguiu reverter, né, os seus débitos do passado através do amor, das atitudes. Zaqueu, aquele cobrador de impostos, e muitos outros que a gente, né, conhece através da história bíblica. O próprio Paulo, que é o Saulo, não é? Foi outro, né, que se reergueu também, mais do que ninguém, não é? Que ele virou completamente, deu uma guinada no seu mundo espiritual. Então, nós temos aqui, ó, do Livro dos Espíritos, Agostinho. Quem conhece a história de Agostinho também, que é chamado santo? Eu não vou chamar santo, porque a gente, né, sabe que todos somos espíritos e temos os nossos... E Agostinho também. Ele teve seus débitos do passado, os seus percalços do caminho como humano. Mas ele reverteu isso, através do trabalho, né, de amar Jesus como ele amava, né? E mais ainda na espiritualidade, porque ele foi um dos colaboradores do Livro dos Espíritos, né, para Kardec, da falange do Espírito de Verdade. Então ele fala sobre essa questão do conhecer-se a si mesmo. Então nós temos que nos conhecer para a gente saber o quanto andamos certos e o quanto andamos errados. É através deste autoconhecimento. Na questão 919 pergunta assim, Kardec pergunta, vejam, a pergunta que move, né, o progresso. Qual o meio prático mais eficaz que tem o ser humano de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Qual é o meio? Os espíritos responderam. Um sábio da antiguidade volou disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio da gente conseguir isso? Fazei como eu fazia, disse Agostinho. Quando vivi na terra, ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aí depois, mais adiante, é perguntar, tá, mas aí, né, a gente... Aquela questão nossa, porque a gente puxa sempre o espeto para a nossa brasa, quer dizer, a brasa para o nosso espeto, né? Então a gente sempre pergunta, mas eu sei por que eu agi assim, então a gente tem aquela resposta. Mas a gente tem que ter honestidade. E ali no encerramento, Agostinho fala assim: muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente seguindo o conselho... Ah, não, isso aqui é a explicação de Kardec, não é do Agostinho. Se seguirmos o conselho do Agostinho e interrogássemos mais a miúde, né, mais vezes a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que suspeitemos, unicamente por não prescrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos.
A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela exige resposta categórica, por um sim ou por um não. Quando a gente responde sim, mas, não, mas, então não é a resposta categórica que deve haver. Tem que ser assim, sim e não, ou não. Esta é a resposta honesta, que não abrem lugar para qualquer alternativa e que são outros tantos argumentos pessoais. E pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma do bem ou do mal que existe em nós. Então eu pergunto assim, ó, alguém tem do que se queixar de mim? Sim. Tem que ser assim. Ou não. É esta a resposta. Se tiver uma vírgula, um porém, um mas, não é a resposta certa. Certo? Então, quando a gente for fazer esse exercício, né, Agostinho recomenda e Kardec assina embaixo. Somente através da meditação diária dos atos praticados, como vimos aqui, né, a gente faz uma análise das nossas atitudes, é que poderemos nos precatar das ações infelizes e quando isso ocorrer de imediato, devemos repará-la. Com isso, possibilitando a reharmonização interior. Para encerrarmos, o arrependimento é luz na consciência. A reparação é a consciência do dever em ação. Joana de Ângeles. Muito obrigada e que assim seja. Já passou um pouquinho a tosse. Aproveitando então nesses momentos de reflexão, queremos agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, amigo, a essa equipe amorável de Eurípides Barçanufo e todos os mentores, nossos anjos da guarda, pela oportunidade que temos da reflexão, do estudo. E que a gente possa sair daqui com o bom propósito de colocar em prática o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Muito obrigada, Senhor. Neste momento, queremos orar pelos nossos irmãos que já partiram para a verdadeira vida. Nossos entes queridos, que foram antes de nós, que eles possam preparar o ambiente para quando chegar a nossa vez. Que eles lá na espiritualidade possam estar sendo acolhidos, recebidos por espíritos bondosos e consoladores. Pelos nossos irmãos de jornada, que desencarnam de forma violenta e que ainda não te encontraram, Jesus. Queremos pedir que uma mão amiga os guie para um local de refazimento, para que eles tenham um bom entendimento da sua situação. Queremos, Jesus, orar pelos suicidas, nossos irmãos que sofreram tanto e não conseguiram seguir em frente na sua jornada terrena, achando que acabando com seu corpo físico acabaria a dor, mas infelizmente não é assim. Queridos irmãos, neste momento a espiritualidade está pronta a recolhê-los, a ampará-los. Como a gente falou aqui, mesmo Judas Iscariotes foi acolhido por Maria, lá no Vale dos Suicidas. Tenham fé que isso vai passar e vocês terão novas oportunidades. Queremos, Jesus, orar pelos nossos lares,
a nossa casa, cada aposento do nosso lar esteja magnetizado por esses fluidos de harmonia, de paz, de equilíbrio, de saúde. Que todos aqueles que convivem conosco possam estar recebendo esses benefícios, Jesus. E se algum irmão menos feliz, desencarnado, se encontra na psicosfera da nossa casa, que venha para cá, para essa casa de amor, para ser ajudado, esclarecido e consolado como nós. Muito obrigada, Senhor. E agora vamos orar por nós, que aqui estamos. Que a gente possa sair daqui muito melhor do que quando chegamos. Que recebamos tudo aquilo que necessitamos e merecemos. Em saúde, em harmonia, em equilíbrio, em vontade de mudar, em vontade de mudar o mundo. Que a gente se torne uma pessoa melhor a cada momento. Que de assistido nós nos tornemos colaboradores da tua causa, Jesus. Vamos orar também pelos nossos irmãos que estão em tratamento, aqueles que têm os nomes nas caixinhas dos desencarnados e dos encarnados. Que todos eles recebam, Jesus, essa energia, esses fluidos de amor, de gratidão e de paz. Muito obrigada, Senhor. Vamos agora, então, receber os passes. Que assim seja. Que assim seja.